Oi, gente! E agora o nosso bate-papo é sobre autoestima. O nosso bate-papo é sobre como viver uma vida com alto astral, como se cuidar. Então, esse bate-papo a gente vai falar voltado muito para as mulheres que estão aí do outro lado. Pacientes, cuidadoras. Mas vale para você, homem, também, que se cuida, que se preocupa com você. E para esse papo gostoso, eu estou recebendo aqui Wanda Pinheiro. Wanda, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Boa tarde para todos. É um prazer aceitar o convite da MF, né, da Cris, para a gente desenvolver um assunto tão interessante para todas as mulheres, por que não dizer para todos, né, homens e mulheres. E hoje, especialmente, a gente vai focar, não é, Cris, na beleza e o câncer. Não exatamente o câncer e a beleza, mas como você se sente, como está a sua autoestima apesar do câncer, né? E dizer até que apesar do câncer, nós podemos ser belos, Sim. né? Bonitos, belos com o câncer. Então, Wanda, você tem uma história muito legal. Você tem mieloma múltiplo há quantos anos? Então, eu sou portadora, né, de um diagnóstico que é o mieloma múltiplo há 14 anos e meio já, em remissão. E minha vida, eu não posso dizer que minha vida teve grandes transformações. Ela seguiu em frente, apesar do diagnóstico. Eu sou uma paciente que passei por todos os protocolos, né, por um protocolo, por um transplante de medula óssea. E finalmente, a vida foi acontecendo normalmente, não é verdade? E estou vivendo essa segunda chance, agradecendo muito a Deus, né, por Ele ter me dado essa bênção maravilhosa, que é ser portadora de um câncer que ainda não foi decretada a cura. Não chegamos a uma cura oficial, mas eu me sinto tão curada pelo fato de eu ter uma vida extremamente normal, saudável, qualidade de vida, enfim, eu posso dizer que eu nunca me senti doente após o transplante. Pode ser que eu tenha me sentido doente antes, quando ainda não tinha o diagnóstico, mas depois disso, vida normal. Bom, eu que te conheço há vários anos, né? Vários anos. Parei para pensar ainda quantos, não sei exatamente. Mas eu sei. 2 anos após 2008, né? 2 anos após, ou 3, eu comecei a frequentar os seminários da IMF, né, que eu acho super interessante, principalmente o seriado. Desculpa, gente, Imagina, só atrapalhação aqui. Principalmente os seminários anuais, não é? Que é um evento, que é um encontro de todos os pacientes e familiares que ao longo do ano se comunicam, se falam através dos grupos, não é? Então, é um momento que a gente espera o ano inteiro. E, claro, que após essa pandemia, a gente vai ter com certeza, esse reencontro presencial novamente. Então, né? E ao longo desses anos todos que eu te conheço, eu vejo você desde o comecinho, desde o começo. Você estava sempre arrumada, sempre bonita, maquiada. A gente via que você era uma mulher que se cuidava. E às vezes os pacientes vinham e falavam, nossa, não sei como ela consegue, né? Ela está sempre para cima. Será que ela não tem nenhum dia ruim, né? O que é? Por que você acha que você transmite essa coisa do cuidado, da energia boa? Porque eu acho que ser bonito não é ser bonito por fora, é ser bonito muito mais por dentro do que por fora, você concorda? Mas você tem aí o seu grupo de WhatsApp, e eu acho que é legal você ver como às vezes as mulheres falam ali da beleza, da importância de se cuidar, de querer se arrumar, mesmo que seja para ficar em casa. E esse negócio da gente falar de doença, falar de tratamento e nunca poder falar de nada bom, tem que mudar. Porque a vida está aí, para ser vivida, para ser curtida, enquanto a gente está passando por um tratamento, né? Eu acho que, essencialmente, na verdade, eu sempre fui uma pessoa vaidosa. Não essa vaidade exagerada. Não, eu fui uma menina gordinha na minha infância. Eu tive uma adolescência, sofri muito bullying na escola,
nos meus 12, 13 anos, bullying mesmo, por eu ser meio gordinha, paraibana, falando um outro sotaque aqui em São Paulo. Aos 16 anos, eu desabrochei, eu me tornei uma mulher, assim, na época eu tinha 1,70 m, magra e tal, né? Porque hoje a gente falar que é magra é um elogio. A mulher que quando um encontra com o outro fala, nossa, mas você está tão magra. Nossa, isso é um elogio. Na época dos nossos avós significava, você está magra, você não está comendo bem, você está doente, né? Então, voltando assim à questão do como eu me apresento desde a época que eu sou conhecida no mundo do mieloma, tem a ver com a minha essência também, né? Eu me lembro que quando eu estava sem cabelo, careca, uma historinha só, pequenininha, os cabelos foram crescendo e quando eles já tinham uns 2, 3 centímetros, 4, eu fui ao cabeleireiro para fazer chapinha, gente, pensa nisso. Porque eles estavam crescendo, né, todos encaracolados. Então, meus filhos viraram para mim e falaram assim, mãe, você está parecendo o Birubiru. Eu falei, nossa, o Birubiru é um jogador de futebol que tinha o cabelo todo cacheado, né? E eu estava a própria Birubiru. Falei, gente, esse cabelo não vai parar de crescer e crescer para cima. Só que ele foi caindo e os cachos foram ficando nas pontas, né? Foi uma época que eu tinha um cabelo bonito, um cabelo forte, foi crescendo com muita força, sabe? Um cabelo bacana mesmo, mas já primeiro momento já fui fazer minhas luzes, sabe? Olhei para mim, eu estava assim emagrecendo, né? Vocês sabem, né, gente? A gente engorda da cintura para cima, né? A vilã da dexametasona nos deixa com uma carinha de bolacha. E aí eu fui emagrecendo, mas eu senti que o colágeno, porque eu já não era nova, eu era nova para o TMO. Quando falaram assim, você tem uma idade ótima, você é um paciente jovem para o mieloma, para o TMO. Eu falei, nossa, eu já tinha 54 anos, né? Então, vamos lá. Eu comecei a me cuidar. Continuei a me cuidar. Quer dizer, a doença não te abalou. Não te abalou. A doença não impede que você se sinta bela. Mas quando você olha para o espelho e a imagem que você vê não reflete aquilo que você gostaria de ver, mesmo que as pessoas falem, nossa, mas você está ótima, nossa, mas você está tão bem, mas você olha e não se vê como antes. E eu não estava me vendo como antes, né? Uma perda de colágeno severa e mil coisas. Eu comecei a fazer procedimentos. Eu fiz um procedimento, não nego, eu acho super válido, com a autorização do meu hematologista, com todos os exames necessários. Fiz botox mesmo. Faço uma vez por ano botox, desde o TMO, depois do TMO. Fiz um mini lifting, né? Foi o que eu fiz. Agora, já com 68 anos, eu estou com vontade de fazer mais alguns procedimentos, né? Um peeling, minha pele. Faço exercícios físicos, faço pilates, eu amo. Cuido do meu cabelo. Apesar de que agora ele está ficando mais frágil, assim, por causa da idade também, né, gente? A gente tem que lembrar que não é apenas o mieloma que interfere na sua imagem, né? Mas, assim, a sua idade, não como pacientes muito jovens, porque hoje o mieloma está revelando pacientes com pouca idade, né? Eu conheço muitas pacientes de mieloma, 30 e poucos anos, lindas, jovens, e que não têm essa mesma necessidade que uma paciente como eu, que já está acima dos 60, tem de se manter bonitas. Aí eu quero te dizer, Cris, todo mundo diz que eu sou bonita, que eu sou alta astral, que eu sou isso, que não parece, sabe aquela história, gente? Não parece, mas que a gente anda ouvindo aqui nos artistas. Eu pareço, sim, eu tenho 68 anos e quero parecer ter, mas eu quero sim, me sentir bem nessa idade com a imagem que eu desejar. Agora, eu quero deixar um alerta. Às vezes você constrói ou desenvolve ou refaz a sua imagem
A Cris vive me dizendo que eu estou mais bonita hoje do que antes. Então, a gente vai se cuidando, e não percebe que você está até melhor do que antes. Mas essa é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo, Cris. Você é com o seu espelho. Então, você começa a se sentir exigente. O que isso quer dizer? Eu estava refletindo antes de vir para esse momento aqui com a gente, com todo mundo, é a questão do belo e da beleza. Eu encaro assim, você é bonita, as pessoas falam, poxa, você é tão bonita. Quantas vezes você já viu uma pessoa e falou, nossa, que pessoa bonita, que mulher bonita, que homem bonito, mas aí, quando você toma contato com essa pessoa, ela não se a beleza dela vai se esvaindo, vai indo embora, porque não aparecem as virtudes. Talvez ela não seja uma pessoa carismática, talvez ela não seja uma pessoa simpática, não tenha a bondade, ou não tenham características de virtudes dentro dela. Ou seja, a essência dela é vazia. Então, se não há essa conexão da essência, né, do interior com a sua imagem, a transparência e o vínculo dessas duas, vamos dizer, do belo e do bonito, você passa a ser uma pessoa vazia, mostrando uma transparência que não existe. Então, hoje nós vivemos num mundo, numa realidade que a mídia, né, a internet, os padrões de beleza ditam, te tornam escravas, as pessoas se tornam escravas de padrões. Então, isso é uma questão assim até de civilizações. Desculpe, eu tô aqui indo. Se você for ver, antigamente, as mulheres bonitas, né? As mulheres eram todas redondinhas, cheinhas. As musas eram... Marilyn Monroe, por exemplo, era uma mulher que nunca foi esquelética. Ela foi uma mulher bonita. Então, nós vivemos numa sequência de padrões que as pessoas vão se descaracterizando da sua própria beleza, buscando o padrão atual. Qual é o padrão atual? Então, não. A grande dica que eu queria deixar para o final, mas já vou acelerando aqui, é ser você mesma. Ser você mesma. Não importa o que as pessoas falam, aquilo que te incomodar, aquilo que foi atingir sua autoestima, que não está conversando com você, que está que não está fazendo você se sentir bem, busque uma forma de você se sentir bem, mas não esqueça que você tem um conteúdo para se associar com esse exterior, né? E voltando lá na minha carequice, eu tinha uns cabelos compridos, cheios e tal, raspei a cabeça e mandei fazer uma peruca com o meu próprio cabelo. Ficou assim, bem chanelzinho, todo repicadinho. E eu pus a peruca e achei uma graça, eu fiquei bonita. Uma franjinha falsa, para não parecer que era peruca, e achei legal. E tal, comecei a usar a peruca, gente, mas era no mês de... Ainda não era inverno, ainda era fim de verão, né? Eu usando aquela peruca, mas assim, eu sempre fui muito de fazer assim com o cabelo, sabe? Isso na escola, as pessoas falavam, Wanda, que tanto você mexe com esse cabelo aqui? Então, é um tique que eu tenho, né? Um toque, não sei, um tique. Você puxou a peruca? E aí, eu fazia assim, aquela peruca pinicando aqui no meu pescoço, um calor, sabe? E eu dirigindo, um belo dia, eu estava dirigindo um calor, um sufoco, e eu tirei a peruca da cabeça, joguei no banquinho do lado. Quando eu olho do lado, assim, tinha um homem olhando para mim, ele olhou tão espantado, como assim? A mulher tirou os cabelos, ficou careca. Então, eu, a partir daí, tentei chapeuzinho, bonézinho, chales, lenços e tal. O lenço escorregava, enfim. Eu quero só dizer que... Aí você olhou no espelho e curtiu? Eu olhei no espelho, eu falei, nossa, eu estou muito melhor sem peruca, sem lenço, sem nada. Os cabelos já começando a apontar.
Aí o que eu foquei? Eu foquei no olho, eu comecei a explorar, né, uma makezinha no olho. Eu sempre gostei, eu me maqueio, eu gosto de me maquiar. Então, um batonzinho, um blush. E eu me senti tão bem, sabe? Comecei a emagrecer. E aí eu comecei a conversar, namorar comigo mesma no espelho. Então, por isso que eu digo que a doença não te representa na questão da beleza. Você tem que olhar e ir procurando o seu eu naquela imagem e associando o seu interno com o seu externo. E aí você se encontra. E nessa época, ninguém dizia, ai, você é bonita. Ai, como você está bonita. Mas eu estava me achando tão bem, eu estava começando a buscar o meu próprio interior, sabe? Então, sobre a beleza, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, que é um bate-papo, porque assim, a gente vê muito que as mulheres, muitas delas não se cuidam, né? Quando estão em tratamento, ou as cuidadoras, às vezes, né? Que se deixam levar, vão para trás e ficam focando só no paciente. Então, assim, na pessoa que elas amam, que elas estão cuidando. Eu acho que é importante a gente conversar disso. Quer dizer, faz bem para a gente se cuidar, faz bem. Eu sei que você conhece bastante paciente, conhece bastante cuidador, então a gente sabe que às vezes a pessoa se sente até culpada, né? Fala, nossa, eu estou cuidando do meu marido ou de um irmão e eu estou pensando em mim, em fazer uma ginástica, em ir para um cabeleireiro, ou me vestir melhor, comprar uma roupa. Existe essa culpa, né? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, ao longo dessa trajetória, eu vou falar do paciente e também do cuidador. Ao longo dessa trajetória, eu já fui procurada por pacientes que já eram bonitas, jovens, mas queriam se proporcionar algo a mais, sabe? E algumas me procuraram e falaram, Wanda, será que eu posso fazer cirurgia plástica? Será que eu posso fazer procedimento tal? Será que eu posso colocar prótese nos meus seios? E eu falei, claro que sim. Desde que o seu hematologista, que a sua condição clínica, os exames pré-operatórios permitam. Se eles falarem assim, mas a minha família, porque também existe, gente, o preconceito e a sanção da família. Minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, meu marido tem câncer. Calma lá. Tem um diagnóstico que a pessoa pode estar em tratamento, mas muito bem, em remissão, né? Uma remissão prolongada, uma remissão ali definida por uma consolidação, uma manutenção, mas também tem aquele paciente que está em remissão total, ele tá com os exames, ele está clinicamente bem. Mas a família determinou que ele não vai fazer nada, ele vai ser como ele é. Então, o que tem que comandar é você, a sua cabeça. E uma dessas pessoas falou para mim assim, eu vou fazer, mesmo que meu marido não queira, meus filhos, eu vou fazer. Ela hoje está mais linda do que nunca, fez os procedimentos que ela queria, tudo foi autorizado. Então, por termos um diagnóstico de mieloma múltiplo, isso não significa que a gente esteja proibidas de... como que eu quero falar com vocês? De gostar da gente. Tá? Até um dia eu me achava legal. Agora que eu tenho câncer, eu tenho mieloma múltiplo, então tá, cabelo tá branco, tô com medo de pintar o cabelo. Muita gente pergunta, pode pintar o cabelo? Pode isso, pode aquilo? Pode tudo. Vai lá no seu hematologista e fala, pode? Eu tenho certeza que todos vão deixar. Se cuidar, fazer um exercício físico, fazer musculação, cuidar da alimentação, que aí você vai criar uma beleza também de dentro para fora, porque a alimentação determina o teu padrão de beleza, não é verdade? Também. Enfim, sorrir para você. Eu tenho tido alguns questionamentos no meu grupo, algumas colocações, né, no grupo Cura Amor, a respeito da questão odontológica.
pode ou não pode fazer tratamentos odontológicos fazendo zometa ou qualquer outro bisfosfonato, né? Gente, essa pergunta é muito pessoal. É como mieloma, cada caso, um caso. Eu vou falar do meu. Eu fiz, sim, após a arédia, que é um bisfosfonato, eu fiz um transplante, fiz dois implantes num dia só. Fiz. Então pode. Mas por que eu fiz? Porque foi permitido para o hematologista, eu fiz exames para saber da minha densidade óssea e tal, e foi permitido, e foi um sucesso, está aqui há 14 anos. Eu tive que extraí-los porque eu estava fazendo tratamento de canal, eu estava com TMO agendado para a próxima semana, 2 dentes íntegros, apenas canal. Ou eu optava por terminar todo o tratamento de canal, ou eu ia para o TMO. Eu falei, então, retiro os 2 dentes. E aí eu fiquei com 2 provisórios e esperei o tempo certo para fazer, né? Mas então deve fazer, cuidar dos seus dentes, ter um sorriso bonito. Quer fazer lente de contato nos dentes? Faça. Não tem problema nenhum. Os meus eu não tenho, mas eu cuido. Eu faço clareamento de vez em quando eu sinto que eles estão precisando ficar mais branquinhos, né? Faço, como eu já disse, faço botox, eu me cuido. E nunca deixo ultrapassar o meu peso. Por quê? Eu tenho colesterol alto, pela saúde, por eu ter colesterol alto, bem alto, e é genético. Eu me trato com rosuvastatina há muitos anos. E porque a minha imagem, quando eu estou com quilos a mais, não me agrada. É difícil, né, gente? Você vai numa loja, você vê um vestido bonito, você quer colocar, aí o zíper não entra, não fecha. Aí isso vai te colocando numa bolha, você vai ficando dentro de casa, a maioria é assim, não vai curtindo a vida. Agora, existem pessoas que têm uma essência tão radiante, tão maravilhosa, que não está preocupada com a imagem. E aí também está tudo bem. E está tudo bem. Então, a gente não se comparar um com o outro. Cada um é cada um. Cada um é cada um, certo? Então, eu conheço mulheres lindas e que não são esteticamente, não estão dentro da estética no padrão de beleza atual, né? As mulheres, como chamam as mulheres de Rembrandt? As modelos dele eram todas cheinhas, redondinhas, né? Na época do renascentismo e tal. Então, tem mulheres que estão gordinhas, estão com sua autoestima mais elevada do que uma mulher lindíssima. Eu, na minha época de faculdade, eu tive 2 amigas. Uma chamava Vera e outra chamava Cecília. A Cecília era uma boneca. Eu não vou falar da Cici, imperatriz, que foi símbolo de beleza do filme na nossa época, ninguém vai lembrar. Mas ela era perfeita, era tudo bonitinho, era um desenho, era uma pintura, era linda. Mas a Cecília não tinha o carisma da Vera. A Vera tinha um nariz adunco, assim, grande. Vamos dizer, o nariz da Vera não chamava atenção, porque ela era um todo tão harmônico, ela era uma pessoa tão bacana, tão autêntica, tão gente boa, que a beleza estética se diluiu na essência dela, ou seja, a essência sobrepujou a beleza física, né? Então, voltando a nós que temos mieloma múltiplo, quando a gente se olhar no espelho e achar eu não sou mais a mesma, busque a sua essência, veja se ela está lá. Se tiver alguma situação estética, né? Porque a estética ela vem para ajudar a essência a aparecer. A estética não pode existir sozinha. Ela vem como um gancho para você ser belo, não apenas bonita. Então, estética e beleza é igual a ser belo. Então, vamos lançar mão dessa filosofia ou dessa ciência chamada estética para ver o que podemos fazer de uma maneira também
de uma maneira sem excessos, sem exageros, até o limite onde você vai se sentir fazendo devagar, bem com você mesma. Posso complementar a coisa? E sem culpa. E sem culpa. E sem culpa, Não é isso? porque muitas de nós temos que enfrentar o preconceito. Porque existe um preconceito. Não é só para a mulher que tem câncer. A mulher que já passou dos 50, parece que a cirurgia plástica, ou os tratamentos estéticos, tudo está aí para as pessoas mais jovens. E que as mulheres acima dos 50, parece que elas têm que aceitar o envelhecimento. Espera aí. Aceitar o envelhecimento, para mim, é uma dádiva. É um presente do céu. Isso a gente vê que toda vez que você fala a sua idade sem problema, você não tem problema, né? Exatamente. Eu tenho 68 anos, nasci em 1954, tenho um filho com 46 anos. Acho que já está 46. Quando você sai com ele, você não pensa que é seu filho, né? Não. Ele deve ficar bravo. Não, acho que não, né? O Guilherme já é muito bonito, charmoso, lindo, maravilhoso. Mas não tem cara de filho. É que a mamãe gosta de se cuidar. Tem o João Paulo, com 37, o Eduardo, com 36, e meu neto Gael. E eu, gente, falando de mim, eu não me cuido apenas para ficar bonita ou mais bonita. É que a minha energia física, a minha energia, sabe? Ela tem que... meu exterior tem que andar atrás da minha energia. Porque eu tenho uma energia muito grande. Eu seguro uma onda, assim, que eu acho que uma mulher de 68, 58 não segura, em termos de atividade, de resistência, de querer viver. Então, eu busco ser externamente compatível com o meu interno, tá? Minha essência. E qual é a dica, então, a gente já está terminando o nosso papo, olhando lá para a sua câmera, qual é a mensagem que você quer deixar? Simples, fácil. Fácil demais. Eu queria deixar uma mensagem bem simples. O câncer, a doença, seja ela qual for, não te limita. Não te limita em nada. E seja você, por mais que doa a outros, por mais que incomode, vá buscar a sua essência, seja você mesma, porque isso tem um custo alto, mas vale a pena, porque isso nos dá vida, nos confere mais vida ainda. Seja você mesma. Isso aí, perfeito. Wanda, obrigada por ter estado aqui com a gente, obrigada a vocês e até a próxima. Obrigada, Cris, pelo convite. Fico muito orgulhosa de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está aí no mundo, né, na realidade de todas as pessoas, não só nos pacientes, mas de todos. E eu fico bastante lisonjeada por você ter me convidado para representar esse assunto. E um beijo para todos.